Estamos recebendo ao vivo e por vídeo o economista Luiz Gustavo Baricello. Muito obrigado por atender a informação, Luiz. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar falando de PIB, Luiz. É o Luiz Roberto Tinoco aqui conversando com você agora. Havia uma expectativa para um PIB menor, inclusive tanto, né, o do trimestre quanto a soma anual. O que leva, às vezes, a expectativa do mercado ficar abaixo daquilo que realmente os números vão mostrar quando eles acabam chegando e são divulgados? Bom, há diversos fatores que podem levar a essa divergência, né? Um primeiro fator é que as pessoas que fazem essas projeções do PIB levam em consideração diversas variáveis macroeconômicas e microeconômicas. A surpresa dessa vez foi o aumento do investimento, principalmente o investimento das firmas, o que a gente chama de formação bruta de capital fixo, investimento em máquinas, investimento em equipamentos, que veio maior do que o esperado. E isso puxou o PIB para cima, algo que é bom para o Brasil, porque há muito tempo nós não víamos um investimento tão significativo quanto foi dessa vez. Falando um pouquinho a respeito de um outro ponto aí do PIB que chamou a atenção, mas infelizmente de forma negativa, né, foi a questão aí da queda em relação ao agronegócio. Ele que vinha segurando as pontas nos últimos levantamentos, agora veio para baixo. Você já vê aí alguma possibilidade dessa questão do clima, das queimadas, já tem impactado de alguma forma esses dados do agro? Sem dúvidas, né? A gente já vem com algum tempo com esses problemas no agronegócio, né? Desde o começo do ano, os problemas nas enchentes lá do Rio Grande do Sul, agora as queimadas de São Paulo. Então, nós já tínhamos dado o primeiro semestre as questões ali do Rio Grande do Sul que impactaram negativamente, e nós vamos provavelmente ter, agora no segundo semestre, um novo impacto negativo devido às queimadas, não só no estado de São Paulo, mas também no Mato Grosso, em outros lugares do Brasil, né? Por exemplo, no Mato Grosso a gente tem uma produção importantíssima de soja, de algodão. Em São Paulo, a produção de cana-de-açúcar, que são os principais produtos tradables, que a gente chama, os comerciais internacionais, né? Isso com certeza vai impactar negativamente não apenas o PIB do agronegócio, como também a inflação, porque com essas queimadas nós temos uma elevação dos custos de produção, aumento do preço aos consumidores e, consecutivamente, isso transforma em inflação. Falando em inflação, Luiz, a economia brasileira parece que vive sempre algo que como uma escolha de Sofia, né? Se você estimula o consumo, né, como vem acontecendo, com aumento de salário mínimo, com repasses na área social e tudo mais, você corre o risco de ali na frente estimular a inflação em função da falta aí de capacidade da nossa indústria, principalmente de responder a esse estímulo de maneira mais rápida. Como é que vocês, do ponto de vista acadêmico, avaliam também essa situação que a gente já vive há muito tempo e que é, de uma certa forma, responsável pelo tal voo de galinha da economia brasileira? É exatamente isso, né? O problema do Brasil há muitos anos vem sendo a falta consistente do PIB, de crescimento consistente do PIB, né? A gente sempre cresce um pouquinho, aí parece que a gente vai decolar, na verdade a gente volta, né? O voo de galinha, uma outra expressão que eu ouvi esse final de semana foi: o Brasil parece que está sempre numa boia, né? Ele não afunda, mas também ele não decola, ele está sempre boiando. E boa parte disso se deve, como você mesmo disse, à falta de investimento, né? A falta de construção de novas fábricas, aquisição de novos equipamentos, e principalmente de equipamentos de ponta. O Brasil, infelizmente, ele ainda tem um mercado relativamente fechado, custos elevados para importação, e isso impede que a gente tenha aqui no Brasil a tecnologia de ponta a um preço mais acessível, né? Então, isso impede também, dificulta para que o Brasil consiga ter um crescimento consistente do PIB. Eu estava conversando isso com os meus alunos da universidade. Talvez fosse melhor o Brasil ter um crescimento todo ano de 2% a 3% consistente,
do que ter um ano que a gente cresça 3, 4, 5% e no outro ano a gente decresça. É melhor que a gente cresça pouco todo ano do que fique nesse voo de galinha. E, com certeza, o investimento é a variável-chave que está impedindo o nosso crescimento a longo prazo. Ô Luiz Gustavo, aqui é o Marcos Delfino. É o seguinte, tem uma matéria hoje no UOL, o destaque da matéria é: secas e queimadas deixam alimentos como açúcar, feijão e carne mais caros. Com a maior seca dos últimos 44 anos no país e milhares de focos de queimadas, colocar comida na mesa já está mais caro e ficará ainda mais caro nos próximos dias. Há um impacto forte no preço do açúcar, suco de laranja, carnes, leites e derivados, entre outros. Aqui está dizendo que o açúcar cristal e refinado está com uma alta de 2,36% em apenas uma semana. O mercado interno equivale isso a 25% do consumo, sendo que o restante 75% vai para exportação. Aí tem uma outra informação aqui, Luiz. Cerca de 80 mil hectares em áreas de cana-de-açúcar e de rebrota de cana foram queimados no estado de São Paulo com prejuízo, olha só, de 800 milhões de reais. E aí uma outra informação aqui diz respeito ao feijão, né? Outro alimento que está inflacionado é o feijão. O aumento, estima aí os economistas, pode chegar aí a 40% até o final do ano. É uma informação bastante preocupante, né? Visto que são alimentos básicos na mesa do brasileiro, e não apenas a questão de colocar a comida na mesa, mas o poder de encadeamento que isso tem para o restante da economia. Se você pega, por exemplo, o caso da cana-de-açúcar, não é apenas o preço do açúcar, mas provavelmente também futuramente o preço do álcool que nós utilizamos nos carros para nos locomovermos. Então, provavelmente o transporte também vai ter algum poder de encadeamento em termos de preços. Preço do álcool ficando mais caro, fica mais caro você se locomover e isso acaba se espalhando para toda a economia. Isso prejudica a economia nacional, não apenas pelo lado da inflação, mas também pelo lado da saúde, né? Com essas queimadas as pessoas ficam com problemas de saúde, isso encarece também a parte de medicamentos, entre outros. Bom, não dá para a gente deixar de tocar na expectativa, né, Baricello, da indicação aí do novo presidente do Banco Central, até porque o atual presidente do Banco Central teve aí embates já bastante conhecidos com o governo e discussões aí acaloradas em relação a isso. Como é que você vê a indicação do Galípolo e você imagina que possa haver alguma mudança do ponto de vista da condução da política econômica com a troca do presidente do Banco Central? Eu acredito que sim. O Galípolo ele é conhecido não só no meio acadêmico, mas também no meio profissional, entre os banqueiros, né, como sendo um banqueiro mais heterodoxo. Né? A gente diz que, na teoria econômica, para o Banco Central ser independente, é muito importante que a gente tenha um banqueiro central bastante ortodoxo e avesso à inflação. Se você entrar aí, eu não estou falando isso da boca para fora, tem vários vídeos no YouTube, antes do Galípolo ser cotado ainda para a presidência do Banco Central, em que ele discordava de N posições que o atual banqueiro central, o Campos Neto, tomava. Né? Ele já achava que há muito tempo a taxa de juros poderia ser cortada, ele era favorável ao que a gente chama na economia de afrouxamento, né? Deixar mais fácil a política monetária, emissão monetária, redução de taxa de juros. Né? E isso passa um recado para o mercado de que ele pode ser um banqueiro central mais alinhado ao que o PT espera. Né? O Lula diversas vezes criticou o Campos Neto, falando que o governo estava fazendo a parte dele, mas o Banco Central estava jogando contra. Eu acho que vai ter uma mudança aí na política do Banco Central, na minha visão, um pouco pior, porque é um banqueiro central um pouco mais conivente, com uma inflação um pouco mais elevada. Bom, para a gente fechar, só falando sobre mais um tópico aqui que é tão importante no Brasil, né? A correção do salário mínimo. Como é que você vê essa política que já é antiga, né, do Partido dos Trabalhadores, do governo Lula, desde o seu primeiro governo, essa reposição da inflação e algum ganho com base no PIB?
É positivo isso? Como é que você vê isso, o Marcelo? Bom, entre os economistas, não há tanta discordância de que a principal política que nós tivemos nos últimos 20 anos para redistribuição de renda foi o aumento do salário mínimo, né? Muito se fala do Bolsa Família, mas há várias pesquisas que demonstram que o aumento do salário mínimo ele foi tão quanto ou até mais importante do que o próprio Bolsa Família, não é? Porque ele atinge toda a sociedade, não apenas uma camada dela. O problema do aumento do salário mínimo é que a gente poderia dar o aumento do salário mínimo de acordo com o aumento da produtividade. Se a gente dá aumento de salário mínimo acima do aumento da produtividade, geralmente isso causa inflação na economia, porque o consumo aumenta de forma mais rápida do que a oferta, né? Então, outro problema da economia brasileira é que ela não consegue deslanchar em termos de produtividade. E isso acontecendo, o aumento do salário mínimo vai acabar sendo corroído pela inflação. Então, é necessário aumento do salário mínimo? Sem dúvida, né? Ainda que seja um aumento não tão expressivo assim, mas ele é necessário, só que a gente precisa ter esse cuidado. Enquanto a economia brasileira não conseguir aumentar a sua produtividade, o trabalhador parece que ele vai estar sempre enxugando gelo. Tem aumento do salário mínimo e o aumento do salário mínimo é corroído pela inflação. São 7h56, estamos conversando com o economista Luiz Gustavo Barrichello. Alguma outra informação, Luiz Gustavo, que você considera importante? Uma outra coisa que tem ficado bastante visível aqui na economia brasileira e tem impactado são as variações da taxa de câmbio, né? Uma parte da inflação que a gente tem visto na economia brasileira é essa variação da taxa de câmbio. A gente faz um bom tempo que está com uma taxa de câmbio bastante elevada, e como o Brasil depende bastante de insumos importados, inclusive para o agronegócio, boa parte dos insumos agroquímicos que nós consumimos no agronegócio brasileiro, ele vem do exterior, né? E com uma taxa de câmbio bastante elevada, como nós estamos observando já há pelo menos 2 a 3 anos, há um repasse da taxa de câmbio para a inflação. Então, para além de todas essas questões que nós conversamos, de aumento do salário mínimo, expectativa de inflação, do PIB crescendo, do consumo, é importante sempre a gente manter os olhos na taxa de câmbio. E, por enquanto, no valor que está, é um valor bastante salgado. Por um lado, ela pode beneficiar as exportações. Infelizmente, a maior parte das exportações do Brasil são exportações agropecuárias, agroindustriais, né? E com essas queimadas que estão acontecendo, elas serão reduzidas. E também o impacto inflacionário que essa taxa de câmbio gera via importação de produtos. Muito bem, nós conversamos com o economista Luiz Gustavo Barrichello. Muito obrigado por atender a informação, Luiz. Uma boa semana. Eu que agradeço.